Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o Windows Function. O Windows Function executa um cálculo no conjunto de linhas para trazer um resultado baseado na função chamada, né? Então nós temos aí o uso da Windows Function sempre vai acontecer com a cláusula over ou com o uso do partition by. Então nós vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente entender um pouco mais sobre algumas de suas funções. Então nós temos aqui a tabela salários. A tabela salários traz para nós aí resultados a respeito dos salários de cada pessoa que está vinculada aí pelo CPF e possui aí um departamento. Então, se eu fizer aqui um select departamento, salário e pedir um somatório de salários, aonde eu peço uma sobreposição em cima do valor salários, ele vai me trazer aqui o total dos salários de todos os departamentos, né? Porém, às vezes eu quero fazer isso de uma maneira diferente, né? Quero um resultado um pouco melhor visualmente. Então eu posso fazer isso da seguinte maneira. Executo isso e dentro do over eu faço o que eu quero que ele ordene, order by, por salário. Dessa forma ele vai trazer para mim aqui os somatórios separados individualmente, linha a linha, porém ainda não é isso que eu quero, ou seja, que ele trouxe o valor, somou 0 mais o valor, depois ele somou o valor daqui, mais esse valor aqui, e foi adicionando até chegar no valor final. Porém, eu gostaria disso separado por departamento, ou seja, eu quero o valor total somente do RH, o valor total somente da loja e o valor total somente da central. Como é que eu poderia fazer isso? Da mesma maneira. A diferença é que aqui eu colocaria o comando partition by departamento. Dessa forma, ele vai separar por departamento os valores totais de cada departamento. Tudo bem? Então essa aí é uma das maneiras de trabalhar com o Windows Function. Posso fazer isso de uma outra maneira? Posso. Suponha aí, por exemplo, que eu queira trabalhar com ranqueamento. Eu quero saber as posições em relação aos salários. Poderia fazer isso da seguinte maneira. Então eu vou aproveitar essa mesma consulta aqui, vou apagar e vou chamar a função rank. A função rank vai fazer um ranqueamento, ele vai trazer para mim as posições. Então ele trouxe para mim aí, ó, que a posição 13 está relacionada ao salário de maior valor. Poderia fazer o inverso? Poderia. Poderia simplesmente alterar aqui para desk e ele traria para mim que o maior salário em relação ao departamento central é este. O maior salário em relação ao departamento loja é este. E o maior salário em relação ao RH é este. Então eu consigo, através da Windows Function, trazer consultas bem mais elaboradas, né, que têm resultados mais consistentes. Poderia fazer isso também de uma outra maneira, né? Suponha aí que eu gostaria que ele trouxesse para mim somente as posições 1, 2 dos departamentos. Quero saber só quem é os cabeça, né? Ou seja, aqueles que recebem os maiores salários. Simplesmente eu posso adicionar um alias a esse campo, né? Que eu vou chamar ele aqui de posição. E vou colocá-lo dentro de uma consulta, subconsulta dentro do from. Por quê? Porque dessa maneira eu consigo transformar o rank em uma coluna para que eu possa filtrá-lo dentro da cláusula where. Tudo bem? Então vou dar um nome aqui qualquer, vou chamar aqui de tabelas where, aonde tabelas.posição é in 1 ou 2. Então dessa forma ele vai trazer para mim quem são as pessoas que recebem as duas posições de quem ganha mais, né, separados por departamento, né? Se eu tentasse fazer isso sem o uso da subconsulta, ele não funcionaria, porque ele não reconhece a cláusula over aí como se fosse uma coluna. Então eu não conseguiria fazer o filtro dele dentro da própria consulta diretamente. Por isso que eu tive que colocá-lo aí como se fosse uma subconsulta. Beleza?
Não podemos esquecer disso, né? Então, a gente já falou aí sobre a função over, falamos aí sobre o partition e fizemos aí um exemplo com o order by também, beleza? Também falamos aí sobre a função rank, né? Fizemos um exemplo aí em cima da função rank. A gente pode fazer alguns outros exemplos aqui, né? Suponha que eu queira saber aí o posicionamento, né? O ranking das pessoas baseada no salário e onde eu vou fazer a partição pelo sexo, né? Quero saber qual é o funcionário do sexo masculino que recebe o maior salário e qual é a mulher do sexo feminino que recebe o maior salário. Então eu poderia fazer isso da seguinte maneira: faça um select normal, o nome, o sexo, o salário e o rank, aonde eu faço um over fazendo a partição em cima do sexo, ou seja, eu quero particionar pelo sexo e ordeno pelo salário, tudo bem? Apontando para a tabela salários e faço ainda o inner join com a tabela pessoas, usando aí o CPF, tudo bem? Então dessa forma ele vai trazer para mim aí que a Anne Frank recebe aí no caso faltou aqui alterar a ordem, né? Vou dar um desk aqui. Então ele trouxe para mim que a Jadice é a mulher que recebe o maior salário. E temos aí o Edgar Allan Poe, que recebe o maior salário entre os homens. Temos aí o Facebookson, que recebe o maior salário, não tendo um sexo definido, né? Tá aí como nulo. E temos aí o Reversal, que no caso aí seria o único referente ao sexo que também está como indefinido, né? Então, utilizando aí o Windows Functions, eu consigo fazer diversas ações interessantes, né? Agora, suponha que eu precise adicionar mais de um campo que vai ser aí utilizado dentro da Windows Function. Como é que eu faria isso? Bom, então nesse caso a gente faria um alias dele, né? Então seria aí, por exemplo, select sexo salário, aonde eu vou fazer o que? A média. Quero, por exemplo, uma consulta que me traga aí a média dos salários separados por sexo, né? Para eu fazer aí em relação ao máximo, né? Em relação ao valor máximo. Então eu vou fazer aí uma média de salário over. Só que aqui, em vez de eu definir uma partition order by, eu simplesmente chamo ele de W. E faço a mesma coisa agora com a outra função, uma função de agregação max, over também de W. From salários, inner join com pessoas, usando aí o CPF como chave estrangeira, e defino aqui o window W, que é o mesmo nome que eu defini aqui, né? Has partition by sexo.view. Então dessa forma ele vai trazer para mim aí, ó, a média salarial aí das mulheres. Você pode observar aí, ó, que nessa empresa as mulheres têm uma média salarial bem baixa em relação aos homens, né? Então a gente pode observar isso aí, ó. Então com essa função eu consigo definir. Aí aqui ele traz para mim aqui o salário máximo, né? Ou seja, o maior salário em relação às mulheres é esse aqui. Em relação aos homens é esse aqui. Beleza? Bom, eu também consigo melhorar visualmente essa saída, né? Essa saída aqui está fazendo um número muito grande. Eu posso fazer um cast, né? Como é que eu faria um cast aqui? Bom, muito simples. Eu colocaria aqui o cast, colocaria aqui o valor has inteiro. Tudo bem? Então dessa maneira ele vai converter a saída do AVG que vai estar aí utilizando o Windows Function para um valor inteiro. Beleza? Então essa aí são uma das formas de se trabalhar com Windows Function. É claro que as funções utilizadas aí no Windows Functions vão muito além dessas que a gente falou, né? Existem outras que também podem ser usadas para trazer o resultado específico. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima.